Radhe, Radhe, Radhe. Radhe, Jaya Jaya Madhava Daite. Gokula Taruni Mandala Mahite. Radhe, 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 Jaya Jaya Madhava Daite. Damodararati Vardhanaveshi Harineskuta Vrinda Vipineshi. Radhe, 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 Jaya Jaya Madhava Daite. Gokula Taruni Mandala Mahite. Vrishabhanudadi Navashashileki Lalita Shaki Gunaramita Vishaki. Radhe, 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 Jaya Jaya Madhava Daite. Gokula Taruni Mandala Mahite. Karunam Kurumai Karuna Bharite Sanaka Sanatana Varnita Charite. Radhe, 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 Jaya Jaya Madhava Daite. Radhe, 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 Jaya Jaya Madhava Daite. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Jasila Prabhupada Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo, Haribo, Haribo. Vamos botar aqui a nossa japa de proteção para mais uma aula do Bhagavad Gita. Que bênção poder fazer mais uma aula, onde estamos aqui comungando, né, o conhecimento do Senhor Krishna, Deus vindo a esse planeta Terra, a esse universo do Brahma de quatro cabeças, para nos dar a sabedoria, que é o néctar, né? O néctar supremo da vida, né? O Senhor Krishna diz que superior às posses materiais é o conhecimento que você tem. O conhecimento é uma riqueza maior do que todas as posses. Então você imagina se o homem mais rico do mundo, né, em termos de valores materiais, é claro, que possui, né, maior fortuna, vamos dizer assim, né, em dinheiro, com tudo, possui tudo, mas ele não tem o conhecimento sobre Deus, sobre a alma, sobre a vida, sobre a morte, sobre o que é isso tudo, o que é o mundo espiritual. Então essa pessoa tem muito, né, ela é considerada rica, admirada, famosa, todo mundo lá meditando na pessoa que é muito rica. Ah, um dia eu quero ser igual àquela pessoa, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser reconhecido, né? Então isso aí é o falso ego. Nesse mundo, o valor está no ter. Quanto mais você tem, mais o sistema demoníaco ele vai te idolatrar como o objetivo ideal a ser atingido, né?
pelas pessoas chamadas comuns. Então, o mundo material é uma competição entre quem se destaca na plataforma da existência material. É isso que é a vida, né? Chamada material. Desde que você nasce, você é ensinado a conquistar algo, e em cima dessa conquista você ganha dinheiro, ganha fama e se torna uma pessoa reconhecida, famosa, poderosa, né? Admirada pela sociedade. E aí você acha que você vai ser feliz, mas na verdade isso aí não vai trazer a felicidade para o espírito. Ele vai trazer a felicidade para a ilusão, né? Que na verdade não é uma felicidade, vai ser essa felicidade é o quê? É o reflexo da frustração que você vai ter. É muito frustrante a pessoa ter tudo que é material na vida, né? Que é o objetivo de uma sociedade materialista. No entanto, ela não tem o básico espiritual. Pode ser que a pessoa tenha uma religião, entre aspas, que seja uma pessoa dita assim, caridosa, mas essa pessoa não tem o conhecimento revelado no coração dela. Ela não está conectada com Deus. Não adianta só você saber sobre Deus ou acreditar em Deus, ter uma crença em alguma filosofia, em alguma religião, né? Ou ter um ideal de vida, mas você não se conecta com Deus. Então você está perdendo a sua forma humana de vida. Então Krishna no Bhagavad Gita, ele está explicando que o conhecimento é superior às posses, certo? Se você, por exemplo, tem o conhecimento, a sabedoria do Bhagavad Gita, e você entende quem é Deus, depois que Krishna se auto-revela como Deus para nós, e aí você se rende a Deus, isso foi a consequência o quê? Da sabedoria, do conhecimento. A ideia de Krishna é isso, eu não te criei para você ter posses materiais, nem ficar desfrutando da energia material. Eu te criei para você, através da sua inteligência, nessa forma humana, né, o espírito, é claro, absorver essa sabedoria do Bhagavad Gita e assim entender o que é o espírito, o que é o espírito supremo e como se render a esse espírito, vivendo assim uma vida chamada, logicamente, espiritual. E quando você está no espírito, mesmo que você não tenha posse nenhuma, você é muito superior dentro da avaliação do divino, do que uma pessoa que tem trilhões, quatrilhões de dinheiro, ou de fama, certo? Às vezes o devoto puro de Krishna é uma pessoa muito simples, muito humilde, ok? Mas o banco dele, onde está a sabedoria dele, a devoção, o amor a Deus, é de tal magnitude que aquele cara de 4 milhões fica como uma mosquinha, vamos dizer assim, insignificante, como uma formiguinha, né? Mas a sociedade materialista, ela não pode enxergar a riqueza de um devoto avançado de Deus, de Krishna, né? Então ela está valorizando aquilo que é a imagem do que ela quer. Então o que as pessoas são criadas desde quando nascem? A ter essa quantidade de coisas materiais. Ela acha que tendo muito material, isso que é o importante. E o devoto puro, ele está completamente desapegado da energia material, né? Vivendo uma vida simples, com pensamento elevado e co-criando com Deus, Senhor Vishnu, em seu coração, a realidade que seja adequada para ele sair dessa condição de nascimentos e mortes. Então Krishna fala, né, obtenha imediatamente esse conhecimento do Bhagavad Gita que eu estou trazendo aqui, para você se situar onde? No divino. O materialista está se situando em Maya, na energia externa de Krishna, no falso ego. Já o devoto, né, a pessoa mais espiritualista, ela está se situando na potência interna de Deus. E isso é o que a gente entende como o reino de Deus.
Você pode estar vivendo aqui nesse mundo material, certo? Na energia de Maia, você pode estar vivendo aqui, né? Se associando com pessoas que só têm interesses externos, materialistas, mas mesmo assim você que se rendeu a Krishna, a Deus, está vivendo no reino de Deus. Porque, como a gente já falou, sempre fala e vai falar, o reino de Deus é um estado de consciência, onde você sempre está pensando em Krishna, onde você sempre está sentindo, né, esse desejo, essa paixão de estar sempre cada vez mais conectado nesse amor, né? E também você utiliza a sua energia e as suas ações físicas, enquanto aqui encarnado nessa forma, para servir a Deus. Isso se chama serviço devocional e é o que o Senhor Krishna está nos pedindo como o carro-chefe da nossa conduta nesse mundo. Lá no capítulo 12 do Bhagavad Gita, intitulado Serviço Devocional, é isso que Krishna fala. Pensa sempre em mim, segue sua vida sempre concentrado, focado em mim. Você tem que colocar a sua atenção naquilo que é a sua realização. E essa realização, ela vem depois que você obtém o conhecimento. Através do conhecimento, você aceita, toma a atitude de se render aos pés de lótus do Senhor Krishna, né, aos pés de lótus do Senhor Vishnu, que é a presença de Krishna dentro do seu coração. E aí você segue a sua vida sem hesitar, né? Sem duvidar, né? O Senhor Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Renda-se a mim sem hesitar, não temas, macho carrado, não temas. Entregue-se a mim para você ver o resultado de que é mudar da situação material para a situação espiritual. Porque você tem que entender, acima de tudo, que você é um espírito. E você tem que se situar naquilo que você é. E você é uma parte integrante de Krishna. É uma parte do todo. Só que a parte, ela não está separada do todo, né? É por isso que é uma parte integrante. Você integra a energia de Deus e Deus integra a sua energia. E você é uma centelha divina, você é uma expressão de Krishna na forma da energia superior. E a energia externa aqui é a energia inferior de Krishna, ou seja, tudo é Krishna na forma de suas potências e energias. Porque a gente tende a imaginar algo separado, né? Então, essa separação no nível absoluto, ela acontece, né, no nível absoluto, não no nível relativo. Ela acontece uma espécie de separação, onde Krishna está aqui, você está aqui, mas, na verdade, você é Krishna também. Só que Krishna, ele manifestou essa magia, essa mágica de nós podermos, aparentemente, existir, né, como se separado dele fôssemos. Mas, quando você atingir essa consciência avançada, você vai entender perfeitamente que a separação é só como se fosse uma brincadeira para você se relacionar amorosamente com Deus. Você é o próprio Deus se auto-amando, vamos dizer assim. Deus, ele se ama através de nós. Ele corresponde ao amor através de nós. E esse amor é Srimati Radharani. Esse amor que temos por Deus é a energia de Srimati Radharani. Krishna, ele só vai aparecer potencializado na nossa vida quando a gente desenvolver esse amor por ele. Por isso se fala Bhakti Yoga. Yoga, união de Bhakti, de amor. Enquanto você não despertar esse amor no seu coração, Krishna não vai ter essa proximidade com você, porque é através do amor, né, yoga, a bhakti, que acontece essa união, tá? Então, aparentemente, somos inconcebivelmente juntos, unidos e separados de Deus. Daí, quando você desperta o amor é essa força
que une verdadeiramente Deus à sua criatura, que somos nós. Compreende? É porque, como eu falei, é uma plataforma transcendental. A nossa mente é um instrumento material, o nosso intelecto, né, é também material. E a gente não vai compreender isso, assim, de acordo com o que eu estou falando aqui, sem a realização do espírito. Você tem que estar no espírito, e aí, naturalmente, você já sabe que você é um servo eterno, amoroso, de Krishna. Eterno, eternamente você não vai ser outra coisa além de ser um servo de Deus na eternidade da sua existência. E agora você está aqui num corpo material que tem uma situação temporária, você está esquecido de quem você esqueceu de quem é Deus, e você está tentando amar a Deus ou servir a Deus através desse falso ego, porque tudo é Deus. Então o falso ego, ele quer amar, né, as pessoas desse mundo, os objetos, os lugares, as situações, os entretenimentos, a filosofia, de modo que você coloca todo esse seu amor que devia ser direcionado para Krishna, para essas coisas chamadas materiais. Mas essas coisas materiais também são a energia de Krishna, só que você está amando indiretamente. Então o Senhor Krishna vem no Bhagavad Gita e fala assim, olha, você tem que me amar. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você amar a Deus sobre tudo, sobre todos, automaticamente, porque tudo é Deus, você passa automaticamente a amar aquela pessoa que está do seu lado, aquela situação, a energia material, entendendo que em tudo está a presença de Deus e a presença do Espírito. Você não vai mais amar aquele corpo, né? Aquela pessoa é o meu filho, então eu amo o meu filho. Não, eu amo o Espírito, que é uma parte integrante de Krishna, porque eu amo a Krishna acima de todas as coisas, e ele está manifesto naquela forma do Espírito que se manifesta como meu filho nesse passatempo material atual em que eu estou vivendo aqui. Entendeu? Você mudou o quê? A consciência. A sua consciência agora está alerta, está com atenção verdadeira. Por quê? Porque você recebeu o conhecimento, a sabedoria. E onde está essa sabedoria? Aí Krishna vem e fala, Raja Vidya, Raja Guhyam. Esse conhecimento do Bhagavad Gita que eu estou passando aqui para vocês, né? Krishna diz, é o conhecimento que eu sempre estou passando em todos os universos. Porque não há essa coisa misteriosa, né? Porque Deus vem, ele se revela. O Bhagavad Gita é o quê? É Deus pedindo para todo mundo, em todos os universos, simplesmente para reconhecerem que ele é Deus e que todo mundo deve se render a ele. Então não tem complicação. A complicação é você se perguntar, por que eu não me rendo a Deus depois que eu tenho a sabedoria do Bhagavad Gita? Por que eu estou hesitando? Por que eu estou duvidando? Certo? Então, Krishna fala, é porque no mundo material as pessoas estão sob o efeito, a influência dos modos da natureza, da paixão e da ignorância. E Kali Yuga, essa época em que nós estamos vivendo, a influência do modo da ignorância é muito grande. Daí as pessoas ignorarem, né? Ignorância significa que é como sua mente estivesse apagada, né? Seu intelecto, sua sabedoria está apagada. E daí o Bhagavad Gita, ele é como uma luz que vem para acender dentro de você esse entendimento da realidade divina. Se você sabe disso, imediatamente você vai comprar um Bhagavad Gita, né? Mas tem que ser o Bhagavad Gita como ele é de Srila Prabhupada, não os outros Bhagavad Gita aí que são meio especulado e interpretado. Tem que ser o Bhagavad Gita de um devoto puro, de um devoto que está rendido a Deus, que vive na verdade absoluta. Então você compra o Bhagavad Gita, ou então você baixa em PDF, que tem na internet, e começa a estudar. E nesse estudo, as dúvidas que forem surgindo, você se aproxima de pessoas que já têm essa realização de Krishna, que já vive nessa verdade.
É isso que o Senhor Krishna está falando lá no verso 34 do capítulo 4. Você vai buscar a sabedoria e depois você vai compartilhar as suas realizações, as suas dúvidas, né, o seu questionamento com pessoas que já estão avançadas na consciência de Krishna. Então, Krishna fala, o Bhagavad Gita é Raja Vidya, né? Ele é o rei do conhecimento. Todos os outros tipos de conhecimentos, Vedas, todas as religiões, todas as filosofias são súditos do rei do conhecimento, que é o Bhagavad Gita. Então não é uma coisa de você ficar comparando o Bhagavad Gita com outras filosofias. Não, o Bhagavad Gita é o próprio Deus vindo falar diretamente ao seu coração quem ele é, o que você precisa fazer, o que você deve evitar fazer, as qualidades que você tem que desenvolver, a atitude interna, né? Então você vai chegar nesse ponto em que Deus quer, porque não adianta você querer se libertar desse mundo se você não sabe a fórmula de se libertar. De modo que esse conhecimento também chamado, ele é o conhecimento mais secreto. Né? Às vezes a gente fica lá, né? A gente vê, eu lembrei aqui, não sei porquê, de arqueologia, né? Você fica ali anos e anos tirando aquela pecinha lá, aí você quer remontar a essa peça num contexto histórico para descobrir o que aconteceu no passado. Né? A gente vê a paciência das pessoas, às vezes leva 20 anos para desenterrar uma cidade inteira, ali tem todo um estudo, né, da língua que é escrito lá, no jeito deles lá. Então, os segredos, né? Então, nossa, então esse conhecimento é o secreto, né? Mas Krishna fala assim, não, olha só, a história que você tem que saber é a história espiritual. Toda essa história aí material, de o que aconteceu no planeta Terra, do que vai acontecer, tudo isso aí segue um programa universal. No final, todo o universo vai ser dissolvido em Deus, então não importa você saber o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Pode ser interessante, tudo bem, porém, o Senhor Krishna fala isso não contém o segredo é do espírito, você tem que entender o que você é, quem sou eu. Que é segredo mais saboroso do que você entender quem é Deus, né? Saber quem é Deus é o maior de todos os segredos. Se todas as religiões estão buscando Deus, e Deus chega e se revela no Bhagavad Gita, todas as religiões imediatamente têm que adotar a filosofia do Bhagavad Gita. Você continua na sua religião, mas você tem que adorar Deus como ele se revela, como o Senhor Krishna. Então isso é muito simples entender, não é para você brigar, não, aqueles caras lá são Hare Krishna, são hindus, não é isso, Deus ele não é hindu, ele não é Hare Krishna, ele não é nada, Deus é Deus, certo? Deus ele é a pessoa suprema, só que ele é a pessoa absoluta, e você só vai entender isso quando você estiver situado no espírito. Assim você recebe a sabedoria do Bhagavad Gita, e estudar o Bhagavad Gita na associação de devotos avançados, né, é uma prática espiritual. Depois Krishna vem aqui, como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, para nos dar o processo espiritual nessa era de Kali Yuga, que é uma era bem densa, para conseguirmos, né, purificar a nossa mente. Certo? Quando você estuda o Bhagavad Gita, você está recebendo o conhecimento através da mente. Então a mente recebe essa sabedoria, e essa sabedoria é colocada em pauta pela sua razão, pela sua inteligência. Você tem essa energia superior à mente. Só que sua mente às vezes está muito contaminada, porque a sua mente é o centro dos sentidos. E aí a gente está usando os sentidos para quê? Para tentar desfrutar desse mundo, para tentar possuir esse mundo. Uma mente, vamos dizer assim, materialista. A mente materialista é uma mente demoníaca. É uma mente que não está interessada em Deus, que está viajando num tempo, vamos dizer assim, né, em algo temporário, que vai acabar a qualquer momento com a morte. E daí você tem que descontaminar a sua mente.
Ou seja, você tem que espiritualizar a sua mente através da sua razão, do seu poder de discernimento, da sua intuição. E aí, quando você lê o Bhagavad Gita, né, você está se situando numa posição de tomar uma atitude na sua vida. Se você quer ficar iludido com o falso ego, ou se você quer se situar no espírito, naquilo que você é. E aí, Krishna vem aqui em Kali Yuga, vê que as pessoas nem têm esse interesse de estudar o Bhagavad Gita, poucas pessoas que realmente leram todo o Bhagavad Gita e assimilaram esse conhecimento. E aí Krishna, tão bondosamente, né, porque ele é o pai, ele é o amigo supremo de todo mundo, ele vem a esse mundo e nos traz, né, o cantar do santo nome, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí Krishna fala, se você cantar meu nome, eu sou esse nome, né? Apesar do santo nome ser uma prática espiritual, é também o que? A sua união diretamente com Deus através do som. Então você está vendo, né, espiritualmente, você está vendo Deus através do som, quando você presta atenção, canta com devoção e entendimento do porquê você está fazendo essa prática do cantar. E aí, quando você está cantando, o que acontece? A sua mente, que antes estava muito contaminada, materializada, densificada, você começa a purificar a sua mente, porque se você está ouvindo, né, a mente não é o centro dos sentidos, então você está usando o seu sentido de falar e de ouvir o nome de Deus. Né? E também o tato, né, que você pega na bolinha, então você está usando o seu tato, então você fala Hare Krishna, Krishna Krishna, ou então você está lendo um verso do Bhagavad Gita com toda a atenção, ou seja, você está usando o seu sentido para obter, para saborear o conhecimento de Deus, a vibração sonora de Deus, você está usando os seus olhos para contemplar a forma de Deus, e também quando você faz uma meditação, você contempla a forma de Deus, né? Seja do Senhor Vishnu no seu coração, seja de Krishna, e também quando você lê o Srimad Bhagavatam, você começa a contemplar os passatempos do Senhor Krishna. Então Deus, quando ele vem a esse mundo, ele faz atividades para que a gente entenda como que ele está agindo lá no mundo espiritual. E daí a gente consegue compreender que esse mundo material é só um reflexo pervertido do mundo espiritual. Tudo que tem lá no mundo espiritual tem aqui. Só que aqui você está agindo em ilusão, você não está agindo como o espírito. Essa é toda a questão do porquê Krishna vem. Depois ele vem como Chaitanya Mahaprabhu, onde Krishna está dando um exemplo de como é um devoto puro de Krishna. E ao mesmo tempo nos dando essa misericórdia, onde ele nos ensina o processo espiritual que vai limpar a nossa mente, que vai iluminar a nossa inteligência e que vai fazer com que a gente consiga perceber a presença do Espírito, daquilo que somos, e da presença de Deus em nós, e também dessa intuição que compreende Deus como Krishna, os seus passatempos, Vrindavana, Vaikuntha Loka Dhamma. Compreendemos também o que é essa energia material, o que estamos fazendo nesse mundo, qual a nossa missão, qual o nosso talento, como devemos agir nesse mundo. Tudo isso se torna o quê? Revelado, realizado. E a partir desse momento, você entra no reino de Deus. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Compreende? Então é isso que é a proposta de todos os mestres, né? Quando a pessoa atinge um mestrado e ela começa a pregar sobre Deus, significa que ela já está vivendo nesse reino de Deus. E aí ela olha as outras pessoas que estão vivendo no reino de Maya. Então, dentro do reino de Maya, a pessoa está vivendo no reino de Deus, porque é uma questão de consciência, e ele tenta incutir, né, nessas pessoas, tenta levar para essas pessoas a mensagem do Bhagavad Gita. E também a energia de amor, né? Porque quando você está vivendo em Krishna, naturalmente você tem uma energia espiritual que vai afetar a pessoa que realmente se aproximar de você e querer saber sobre Krishna, sobre esse famoso mistério, que não é mistério. O Bhagavad Gita está aí, né? Raja Guhyam, né?
Raja Vidya Raja Guhyam. É o conhecimento mais confidencial. Krishna está né, fazendo essa a palavrinha difícil, né? Confidencial. Krishna está sendo seu confidente. Está se revelando para você. E aí você, né, como a nossa mente está muito contaminada, a gente vai hesitar. Ah, não acredito que Krishna é Deus. E também por causa do modo da ignorância, você procrastina, você lê, acha interessante, pode até acreditar, mas você não faz a ação de se render a Deus. Por isso Krishna, ele briga com Arjuna, né? Levanta e luta. Ou seja, desperta e se rende a mim. O que você está esperando? Levanta, luta, vai lá, Arjuna. Tira esse exército, destrói esse exército dos Kuras. Desperta, sai desse sono de Tamaguna, né, do modo da ignorância. Levanta, Arjuna, e destrói todas essas contaminações, esses hábitos indesejáveis, seus medos, seus vícios, tudo aquilo que está desfavorecendo a sua vida espiritual. Krishna está pedindo no Bhagavad Gita, e ele revela o que é isso, né? Se você ler lá no capítulo 16, Krishna vai descrevendo as qualidades demoníacas. E aí você fazendo isso, você se situa no espírito. Porque qual é o problema, né? Porque a pessoa tem uma imaginação muito assim, não, quando eu estiver no espírito, eu vou ter poder místico, que vai ser assim, que vai ser assado. Não é isso. Se você está no espírito, você vive um dia de cada vez, muito feliz, está em paz, você entende a sua posição, você tem a sabedoria, você vê tudo, cada coisa no seu lugar correto, você não julga ninguém, você não condena ninguém, porque você sabe, né, que é igual você querer que um animal se comporte como um ser humano. Então você respeita o animal, o espírito que está ali naquela forma, naquele estágio de animal, ele está desenvolvendo a mente. E na forma humana, ainda tem seres que estão animalizados, que estão ainda no começo desse processo espiritual. Então, por isso que eles se comportam muito materialmente, sob a influência do modo da ignorância e da paixão. E daí você não julga, você fala assim, poxa, o que eu poderia fazer para que aquela pessoa tenha um interesse em desenvolver algo mais espiritual, para que essa pessoa saia dessa teia, né, dessa armadilha, desse karma material, dessa influência negativa, sinistra que acontece no mundo, ou dessa matrix, que mantém as pessoas ali completamente perdendo a vida delas está se tornando inútil, apesar delas acharem que elas estão evoluindo, crescendo, porque tem fama, porque tem dinheiro, porque estão conquistando certas posições na sociedade, seja a nível intelectual, né, seja a nível de material, e aí você vê que as pessoas, na verdade, estão deslizando para o inferno, tá? Então, como eu falei antes aqui, a questão não é o dinheiro, certo? A riqueza é você ter consciência espiritual. Esse é o único problema do ser humano, é quando ele não tem consciência espiritual. O dinheiro não, o dinheiro você pode ser trilionário, mas você está desapegado, você usa o dinheiro para favorecer a espiritualidade no mundo, certo? Então tem essa questão, não é que o dinheiro é ruim, não, o dinheiro é bom, é legal. Tudo é legal nesse mundo quando está associado com Krishna. O dinheiro, quando está associado com Vishnu, com Krishna, ele é chamado Lakshmi. Por isso que os devotos falam assim, me dá um Lakshmi aí, compra aqui o meu livro, tantos Lakshmis, né, a deusa da fortuna. E daí você está dando dinheiro para receber algo espiritual, e a pessoa está recebendo dinheiro por causa de uma ação espiritual. Aí esse dinheiro vai ser reconvertido em comprar mais livros, e aí você vai ficando cada vez com mais dinheiro, porém você está fazendo uma coisa espiritual, mas não no sentido que você está comprando os livros de Krishna para vender com essa ambição materialista. Não, você está
vendendo, porque por amor, por compaixão às outras pessoas, você está fazendo esse sacrifício de sair, de vender, certo? Lá no seu coração, né? Cada pessoa tem a sua particularidade com Deus, lá no seu coração é que está valendo a sua intenção. Qual é a sua intenção nesse mundo? E através dessa intenção, naturalmente, você vai conquistar a atenção de Krishna, de Vishnu no seu coração, para que a sua performance nesse mundo material seja cada vez mais progressiva. E aí você avança, né, dentro dessa forma humana, nesse estágio humano, onde Krishna te criou, para você ascensionar sua energia e se unificar com ele, né, nesse sentido do serviço devocional, do despertar amoroso por ele. O cachorro não pode desenvolver amor por Deus, o cachorro, né? Ele tem muito amor pelo dono, mas é o mesmo tipo de amor que nós temos aqui nesse mundo material. Um amor mais desenvolvido, vamos dizer assim, mais esperto, né? Mas assim como o cachorro chega perto de você, você vê, você sente a energia do bichinho, de amor, ele gosta de você, ele sente que é dependente de você. E esse amor em nós também é animalizado quando não está relacionado com Krishna. Então você gosta muito do seu trabalho, de certas pessoas, de certos lugares, enfim. Mas você tem que compreender isso que Krishna está falando. Esse amor aí é um amor ainda meio sem conteúdo, sem raça, sem doçura. Agora o amor do Espírito, né? Então esse amor é verdadeiro, só que você está manifestando para a Maya. Então você tem que reconverter esse amor na sua consciência e dar esse amor para Deus. E você tem que entender quem é Deus. Então Krishna é Deus, você tem que direcionar o seu amor com muita atenção para os pés de lótus de Deus, e daí Krishna fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Né? Devoto significa aquele que se devota a alguma coisa. Então meu devoto é ser devoto de Deus. E aí você conquista o reino de Deus. E quando você conquista o reino de Deus, automaticamente vem aquilo que é chamado, né, os acréscimos. Já que Deus controla tudo, por que você está hesitando de se render a Deus completamente? Se Deus está controlando tudo, mesmo que você não se renda a Deus, que você acha que tudo está vindo pelo seu esforço, isso é outra ilusão, né? Na verdade é Deus que está manifestando seus desejos, tanto materiais quanto espirituais. E quando você entende, já que Deus controla tudo, eu vou me render a Deus e vou agir, né, moderadamente para a minha sobrevivência, dentro daquilo que eu preciso para viver, e Deus ele vai me trazendo no tempo aquilo que é necessário para eu ser usado por Ele como um instrumento espiritual de luz nesse planeta atual onde eu estou, ou onde eu estiver, né, após o abandono desse invólucro material. E aí você está completamente absorto em Deus. Você é, vamos dizer assim, um estranho no ninho aqui em Kali Yuga. Mas esse ser estranho no ninho é maravilhoso, porque você obtém a oportunidade feliz, né? Você está feliz, você está sentindo um gosto superior, então você tem a oportunidade de ser usado por Deus para chegar perto dos irmãos que estão vivendo em escuridão, para que eles acordem, para que eles despertem. É como se você tivesse acordado e o cara tivesse deitado ali numa cama sonhando, e você vai chegar para a pessoa e falar assim, ei, fulano, acorda aí, tem algo aqui para você fazer. Aí você tenta acordar através das suas palavras, das suas instruções, e você observa a alma ali, né? Você tenta acordar, não impondo, você tem que acordar, não, você tenta, fala, ei, fulano, você está dormindo, né? Você está dormindo. Tá. Aí a pessoa abre os olhos, né, na cama assim, e ela vai tomar a decisão de levantar da cama e te seguir para fazer atividades, né? Ou ela pode querer continuar deitada na cama em sonhos esplêndidos e continuar sonhando bilhões e bilhões de anos.
Então a nossa função é isso, é tentar acordar as pessoas, porque depois que você está desperto, você não participa mais, né, desse mundo de sonhos como antes você participava. Você não fica cheio de desejos materiais. Os desejos materiais, eles só eram sensatos enquanto você vivia no falso ego. Mas agora que você está com Krishna, né, você vê Krishna agindo no seu coração o tempo todo, naturalmente você atingiu a plataforma que Deus queria que você atingisse. E aí, enquanto você está encarnado nesse mundo, você faz o serviço devocional. E através do serviço devocional, inclusive cantar o santo nome, é um serviço devocional. Ler o Bhagavad Gita, uma aula como essa, é um serviço devocional. Você está colocando a sua energia para estar em contato com tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua evolução, a sua compreensão, no nível, né, como é o Bhagavad Gita, é um nível absoluto. Então, o Bhagavad Gita é o rei de todo conhecimento. Todos os conhecimentos existentes em todos os universos, eles prestam, né, respeito, reverências aos pés de lótus do Bhagavad Gita, que é o conhecimento rei. Ele é que comanda, ele é a essência dos Vedas, ele é falado diretamente por Krishna. E sabendo disso, você imediatamente, se tem um pouquinho de bom senso, você fala, uau, eu quero ler esse Bhagavad Gita, eu quero entender essa filosofia, eu quero compartilhar, dialogar com pessoas que têm esse conhecimento. Certo? E em vez de ficar especulando o que é esse mundo, né? O que é esse mistério, o que são as estrelas, que Deus é isso e aquilo, você recebe informação direta. O segredo, o maior segredo, é o segredo confidencial, é o Bhagavad Gita, onde Deus está falando, olha, o mundo material é isso, o mundo espiritual é aquilo, você está aqui nesse mundo para viver ou uma vida degradada, uma vida material, ou você está aqui nesse mundo para escolher viver uma vida espiritual, para realizar o espírito e se libertar desse ciclo de samsara, de nascimentos e mortes, porque você não é nada disso, tudo isso é uma ilusão, é um sonho. Então você aceita o Bhagavad Gita, levanta, né, da cama de Maya, da ilusão, e começa a fazer atividades que são correlatas àquilo que você é, o espírito. Daí, cada encarnação que você vem, principalmente nessa forma humana, é um ponto, um tempo de você tomar a decisão da sua vida para onde você quer ir. Você quer ter outro corpo, que você nem sabe, né, o que vai acontecer, como Krishna vai estruturar o seu outro nascimento, para você aprender sobre ele, né? Ou você quer ter um corpo espiritual, uma forma espiritual, que vai se relacionar diretamente com Krishna no mundo espiritual, Vaikuntha Loka Dhamma. Né? Temos que questionar isso, porque é isso que nós temos que fazer na forma humana de vida. Já que você recebeu esse conhecimento, não resta assim, mais nenhuma dúvida do que agora eu vou entrar na minha plataforma espiritual, naquilo que eu sou, e vou me desapegar da matéria e vou parar de ter de me relacionar com esse falso ego, que é uma energia de Krishna também, o ego, né? O falso ego, e vou sair dessa contaminação do meu eu real. Meu eu real está contaminado pela minha mente, onde eu estou me identificando com esse corpo material, e essa contaminação do meu eu real, que é chamado falso ego. Essa energia do falso ego é isso. Quando o seu eu toca o falso ego, imediatamente você se identifica com essa energia material. E daí começa todas as histórias, né? Cada vida você tem uma história que se repete, mas com personagens diferentes. E você está sempre tentando possuir esse mundo material e desfrutar desse mundo material. E aí você fica nesse burburinho, nessa teia, vamos dizer assim, kármica, e você não consegue sair. Em Kali Yuga, então, isso é muito pesado. Kali Yuga é terrível sair daqui. Então, Krishna, ele vem misericordiosamente nos passar o conhecimento, onde nós vamos tomar a atitude de sair aqui desse mundo. Então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna, vem em Kali Yuga e nos dá o processo de cantar o santo nome, já que ninguém pensa, consegue pensar mais, ninguém tem mais, né,
esse raciocínio espiritual, todo mundo está muito pesado energeticamente, então Krishna sendo a misericórdia, né? Chaitanya sendo a misericórdia de Krishna, nesse humor do Srimati Radharani, do amor supremo, ele vem e nos entrega um processo, ele fala assim, ó, canta o santo nome aí, junto com o estudo do Bhagavad Gita, de associar com pessoas elevadas, estudar o Bhagavatam, né? Então ele fala assim, canta o santo nome, que é a atividade principal se você quer realmente entrar em contato com Deus, e aí você vai começar cantando, né? Esse som é Krishna, e no final, quando você estiver em devoção pura por Deus, situado completamente no espírito, nessa conexão, né, superior com Deus, nessa intimidade, aí quando você cantar a japa, você vai cantar a japa sentindo o amor de Deus emanando do santo nome, porque aí você está sentindo a raça, o gostinho do santo nome, o sabor, né, espiritual, o sabor divino dessa vibração do Mahamantra Hare Krishna. É isso que nos ensina Deus, carinhosamente, né? Ele vem se dar para nós através do santo nome de Deus nessa era de Kali Yuga. Porém, também ele se entregou como Bhagavad Gita, como a sua presença pessoal, como seus passatempos. E daí a gente vai interagindo com Deus. Existe toda uma literatura que você pode estudar a vida inteira, né? E essa vida inteira significa que a morte pode acontecer a qualquer momento, mas quanto mais absorto você estiver na situação espiritual, que representa a sua realidade, você naturalmente vai viver livre nesse mundo, liberto das amarras, das teias kármicas, e vai seguir a sua vida. Isso aí que traz paz para a gente. Quando você não quer, você não está mais apegado às coisas agradáveis ou averso às coisas desagradáveis. Você está neutro, você está em Krishna, você transcendeu essas dualidades. Então vamos ler um verso aqui rapidinho, tá? Nirmana mohajita sanga dosha adhyatma nircha vinivrita kamaha dvandai vimukta shuka dukkha samdaji gaganchi amudaha padam avyayam tati. Então o Senhor Krishna está dizendo aqui, nesse verso 5 do capítulo 15 do Bhagavad Gita, ele diz para Arjuna, aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestas sob a forma de felicidade e sofrimento, e que com toda a lucidez sabem como se render à pessoa suprema, alcançam este reino eterno. Então a gente pode ver que só nesse verso aqui, o Senhor Krishna falou tudo isso que eu falei quase durante 1 hora, né? Então a Krishna, você vê que a intenção dele realmente é muito amorosa, né? Mas ele está explicando para a gente. Krishna está mastigando o conhecimento, né? Então ele fala assim, ó, aqueles que estão livres do falso prestígio. Quem é que deseja prestígio, fama, poder? É o falso ego. Então para você estar livre do falso prestígio, você tem que se situar no espírito, em rendição completa a Deus. Então, Krishna está falando, você tem que ficar livre desse desejo de ser alguém nesse mundo, materialmente falando, né? Porém, quando você é devoto de Krishna, quando você é um servo amoroso de Krishna e está situado assim no mundo, automaticamente você é reconhecido como a pessoa mais famosa. Até os semideuses, né, nesse momento, eles estão observando aquela alma que está evoluindo para a consciência máxima. Quando você está se preparando para voltar para o mundo espiritual, você recebe a atenção e ajuda de toda a plataforma da hierarquia superior, dos anjos, arcanjos, todos os seres, eles estão na disposição divina para te ajudar a evoluir ou para você cumprir uma determinada missão nesse mundo. E também tem o time oposto, né? Quando você está se tornando um devoto puro, tem a força trevosa que não quer que você fale sobre Deus. São seres de natureza demoníaca.
Mas se você está com Krishna, essa força é o exército dos Kurus, né? Você vai e arrasa. Se você realmente for um devoto real de Deus, assim, espontâneo, amoroso, sincero, honesto. Então não tem para nenhuma força negativa a chance de se aproximar de um devoto puro quando ele está no estado puro. As forças trevosas só podem entrar no seu campo de energia se você der abertura. Mas se você está sempre pensando em Krishna, cantando o nome de Krishna, tendo essa intenção ávida e real de voltar para se situar nos pés de lótus de Krishna, cantando o nome, então essas forças podem vir o quanto quiser que não vão te atingir. Tá? Então Krishna fala aqueles que estão livres do falso prestígio, da ilusão. Da ilusão, né? Qual é a primeira ilusão? É você se identificar com esse corpo material. A partir dessa identificação com o corpo material, todas as outras ilusões na sua vida começam a acontecer, né? Eu e meu, né? Esse falso ego eu e o meu também falso. Tudo pertence a Krishna. Inclusive o seu eu é uma parte integrante de Krishna. Certo? Então tem que ficar nessa posição do eu espiritual, humilde, né? Respeitando todo mundo, tolerante, sem orgulho, e aí você vai conquistar essa posição que Krishna quer que você fique. Porque se tudo é ilusão, para que você vai ficar discutindo com as outras pessoas, criticando, ou elogiando, ou julgando? Tudo é ilusão, não faz sentido. Certo? Você tem que elogiar a pessoa que está avançando espiritualmente. Ok? Então, livre da ilusão e livre da falsa associação. Krishna, ele é bem enfático isso, né? Com quem que você está se associando? A sua mente tem que se purificar e se associar com pessoas que estão com as mentes purificadas. Se sua mente purificada se associa com a mente contaminada, e você ainda não é avançado assim espiritualmente, nesse sentido da realização espiritual, mais íntima com Deus, naturalmente aí você vai correr perigo. Se você está sempre ouvindo lamentação, alguém falando palavras de dúvidas, ou a filosofia impersonalista, né? Pessoas dando vários argumentos dentro da ciência, religião, filosofia, tudo mais que desvia sua mente, você vai realmente poder cair da sua posição espiritual. Então esse é o requisito básico, né? Associe-se com pessoas, associe-se com coisas espirituais, com lugares espirituais, faça da sua casa um local sagrado. Enfim, use tudo na sua vida, use os seus sentidos, a sua mente, a sua inteligência para estar em contato com Deus. Então, essa é a associação. Associação não só com pessoas, mas com tudo, você usa a sua aproximação no sentido bem consciente. Tá? Entendendo, né? Aquilo ali vai me contaminar, aquilo ali vai desviar minha consciência de Krishna, aquela pessoa ali, ela não está interessada em vida espiritual, então eu vou dar a minha associação para ela dentro de um limite e depois deixa ela, cada um segue seu caminho. Não tem esse sentimentalismo, esse romantismo, que eu vou me tornar um mestre, um salvador. Não, você está aí caminhando, vai falando, e quando Deus quiser entender que aquela pessoa está num determinado grau de nível espiritual, vai despertar nela um desejo para se aproximar de você, e você não vai impor nada, você vai compartilhar a sua realização, você vai compartilhar o Bhagavad Gita, você vai compartilhar o conhecimento da Japamala, o que é, entendeu? Você nem deve pregar Japamala para uma pessoa que tem uma natureza demoníaca, ok? Então, você tem que estar livre do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação. Presta atenção, isso aí que Krishna está falando, né? Para você alcançar o quê? O reino eterno. Tá? Sair desse reino temporário de Maya e atingir o reino eterno, né, de Srimati Radharani, de Krishna.
Aí depois fala assim, aqueles que compreendem o eterno, que é isso que estamos falando agora, acabamos de falar, tem que compreender que você é eterno, que existe um mundo eterno, um mundo que se chama Vaikuntha Loka, Krishna Loka, que é a morada de Deus, que é o lar original daquilo que você é, da sua alma. Só que agora você caiu num mundo temporário. E nesse mundo aqui você está vivendo de aparência, de ilusão. Você está pensando que você é algo, né, esse corpo material, grosseiro e sutil, que não tem nada a ver com você. Você é transcendental a isso, mas você caiu aqui para ter essa experiência, né, do contraste entre o material e o espiritual, e agora você despertou, você entendeu que é um espírito e que você está usando a matéria, inclusive esse corpo material, para resgatar essa posição espiritual que você é eterna, que você sempre tem como Deus. E quando você resgata essa sua condição espiritual, tendo a realização de Deus, automaticamente você começa a praticar o serviço devocional nesse mundo. Você passa a servir amorosamente a Deus, tentando satisfazê-lo nesse mundo. Você se deixa ser usado como um instrumento espiritual de luz para Deus nesse mundo e está tudo certo. Você vive igual todo mundo, você não abandona nada, vive igual todo mundo, né? Eu gosto, por exemplo, de fazer o meu exercício, eu gosto de cozinhar, comer coisas gostosas, eu não deixo de fazer nada, não fico austero, renunciado, aquela pessoa séria, com aquele ar, né, de mestre, assim, não tem nada disso, sou uma pessoa altamente normal, você fica mais normal ainda, fica mais fluido nesse mundo. E aí você vê, né, que tudo é temporário, tudo é impermanente, tudo começa, tudo nasce, tem um tempo e morre. Né? Nossos pensamentos, eles nascem, ficam por um tempo e morrem. Aquela preocupação que você tem no futuro, às vezes é tudo momentâneo, né? São loucuras que a gente fica o tempo todo produzindo. Aquela emoção, aquela mágoa, né? E você às vezes carrega essa mágoa, né? Aí você morre, aí no outro corpo você já esqueceu tudo, aquela mágoa não tem mais. Mas essa mágoa é ruim porque ela pode gerar uma doença física em você, né? Então, inclusive o câncer, né, que é uma doença que tem muitas pessoas, deriva disso, da raiva que você tem por outra pessoa, da mágoa, da decepção. Aí tudo isso gera o quê? Um movimento desordenado das suas células, que isso que é o câncer, né? As células estão em desarmonia, estão tristes, de tanto que você alimentou um pensamento fora do amor divino. Então, por isso que Deus fala, perdoa todo mundo. Esquece, segue sua vida. A vida real é essa agora aqui. Apaga esse passado seu, esses seus traumas, essas loucuras, né, que são criação da sua imaginação, da sua psicologia. E segue sua vida a partir de agora. Toma uma atitude, se rende a mim, respeita todo mundo. Saiba que tudo foi necessário acontecer na sua vida para você tomar certas decisões ou para chegar num grau de inteligência onde você pode ver a superficialidade dessa vida material. Pessoas assim querendo, né, o poder, querendo dinheiro, competindo, passando por cima de todo mundo, deixando todo mundo em condições miseráveis para conseguir trilhões que ele nunca vai usar na vida. Então são essas aberrações, né, que o ser humano, nessa mentalidade ainda animalizada, luxuriosa, cobiçosa, esse é o produto de uma humanidade esquecida de Deus. E a gente vai tentando aqui, né, expor aquilo que o Senhor Krishna falou no Bhagavad Gita, com muito carinho, né? Mas cada um é por cada um. No meu caso, eu escolhi Krishna, estou seguindo a minha vida, está tudo muito bem, não vou discutir com ninguém. Chego aqui, falo uma aulinha, algumas pessoas vão chegar, vão ouvir e vão tomar a decisão ou não. Então você não está preocupado. Eu estou preocupado se amanhã eu vou estar lembrando de Krishna, né, o espírito, né, o espírito consciente de Krishna. Então amanhã a minha preocupação é, quantas voltas de japa eu vou cantar? Poxa, amanhã quantos versos eu vou ler o Gita? Quanto que eu vou meditar em Deus? Enquanto que eu vou dar a minha corrida e curtir a criação de Deus, os passarinhos, as flores?
O quanto eu vou aumentar a minha sensibilidade para tocar o coração das outras pessoas. Assim você não tem esse ego, você não tem mais o ego. Você tem o sentimento de gratidão constante por Deus. Né? Então o Cristo está falando aqui que compreende o eterno. Você vive na sua situação eterna. Você sabe assim, daqui a pouco esse corpo material vai acabar. Por mais desejos que eu queira, ou por mais coisas agradáveis, ou coisas boas, ou como eu entenda, né, que é um conforto material, tudo isso vai acabar. Se você está tendo um sonho ou um pesadelo nesse mundo, vai acabar. E a morte pode vir a qualquer momento. Mas se você está situado no espírito, você está em paz, você está feliz, bem-aventurado em si mesmo, independente da condição material. E isso não é complicado, é só você tomar uma decisão. Esse entendimento aqui, uma linguagem mais simples que essa que eu estou falando, é impossível, né? Aí fala assim, ó, que compreende o eterno, isso aí tudo é o quê? Para alcançar o reino de Deus. Você tem que compreender o eterno, que se enfastiaram da luxúria material. Se enfastiaram, né? Assim, você só pode se enfastiar de uma coisa, ou ela não se torna mais agradável, quando você está sentindo um gosto superior. Por isso que Krishna está falando, quando você está situado no reino de Deus, aquilo que era muito prazeroso, que você buscava o tempo todo, que era a meta da sua vida, né? Experimentar prazer nesse mundo, gozar nesse mundo. Então, quando você estiver nessa posição em que você está assim, fastiando disso, aí Krishna fala, você agora atingiu o reino de Deus, você sentiu o gosto superior, você me realizou. Daí tudo aquilo que é o nível máximo de prazer para as pessoas desse mundo material, pessoas materialistas, que estão no modus da paixão e da ignorância, para você já não tem mais sabor, né? Porque você está experimentando o sabor superior. Através da sua prática espiritual, você conquistou essa posição transcendente àquilo que antes era considerado o nível máximo de prazer na sua vida. Então, o Krishna está falando aqui, ó, aqueles que se enfastiaram da luxúria material. Entendeu? É um sintoma. Quando você não está sentindo mais desejo por desfrutar dessa natureza material, significa que você avançou espiritualmente. Que você está numa plataforma, numa oitava superior de viver nesse mundo. Daí o devoto de Krishna, ele se locomove nesse mundo sem ansiedade, sem lamentação, porque ele está autossatisfeito. Ele não precisa de nada do mundo, ele não tem que fugir de nada do mundo. Ele está numa situação de consciência completamente diferente daquela chamada consciência de Maya, né, da ilusão. Então, Krishna está mostrando aqui. Depois ele fala assim, as pessoas que estão livres das dualidades manifestas sobre a forma de felicidade e sofrimento. Tá? Então, esse mundo material aqui é um mundo de dualidade. Dia, noite, frio, quente, inverno, verão, nascimento, morte, tristeza, alegria, sofrimento, felicidade. Então, a Krishna está falando aqui, ó, quando você está livre dessas dualidades, manifesta sobre a forma de felicidade e sofrimento. Significa que você avançou espiritualmente, você já está no reino de Deus. Você não está querendo ser feliz nesse mundo porque você entende que é impossível ser feliz nesse mundo. E também, quando você está no espírito, você também sabe que é impossível você sofrer nesse mundo, porque felicidade e sofrimento, essas dualidades, são correlativas à sua mente, iludida, contaminada. Quem está contaminado está buscando felicidade no mundo, esqueceu que, né, o espírito ele é Satchitananda. Ananda, você é feito essencialmente da felicidade de Deus, porque você é uma parte de Deus. E quando você está em Deus, essa sua parte feliz, ela se manifesta. E aí, quando você está situado nessa felicidade, já vivendo, você não precisa buscar essa felicidade em nada, porque você já é a essência dessa felicidade. Então, Krishna está falando, então você não entra nessa dualidade de buscar a felicidade aqui no mundo material. Nada pode te trazer felicidade. A felicidade é só sua. E a felicidade máxima é quando você está conectado com Deus, que é a fonte da felicidade.
Quanto mais você presta serviço devocional a Deus, quanto mais você vive nessa consciência espiritual, mais feliz você é. E a felicidade, ela vem de um sentimento de paz interna, onde você sente que você está livre, desapegado de tudo que é material. Então, essa paz está gerando essa felicidade, porque você tem o olhar do conhecimento, o olhar da sabedoria, a inteligência perfeita do discernimento, a entrega total a essa realização que Krishna está ensinando aqui no Bhagavad Gita. Tá? Então, Krishna fala, né? Livres das dualidades. Você está neutro, você é equânime. Você vê tudo como energia de Deus e a sua vida, como ela é conduzida por Deus, você já não está mais nessa coisa do karma normal, do mundo, né? Krishna, ele fala que nos liberta das reações pecaminosas, tão logo nós nos situemos a seus pés de lótus. Então, Krishna faz isso. Krishna fala, eu não quero que você fique sofrendo aí essas reações que estão te atrapalhando a evoluir. Deixa que eu vou cuidar da sua vida, eu vou tirar esse karma se você realmente se render a mim. Quando você estiver em amor por Deus, sentindo esse gosto superior, então Krishna vai cuidar da sua vida naturalmente, porque ele é o nosso amigo supremo, ele quer nos levar de volta para o mundo espiritual, e aí ele vai, né, amaciando o nosso caminho, aliviando o nosso fardo, né, já que você plantou, tem que colher, mas você vai colher muito pouco, porque Deus, ele é como se ele assumisse assim, o nosso karma, né? Nos dando assim, o karma espiritual, vamos dizer. Ele é uma substituição. Você fala assim, não, agora eu vou fazer só ações espirituais. Lógico, né? Você está situado no espírito, e aí você vai queimando, né? Krishna fala, com o fogo do conhecimento você dissolve a ignorância, né, dissolve, né, a lenha da ignorância. Aí você está livre, está livre. E fala depois aqui, e que com toda a lucidez sabem como se render à pessoa suprema. Lucidez, né? Vem de luz. Quando você é luz dentro da escuridão, isso é lucidez, e luz significa o quê? A sua inteligência, a sua razão, seu budi, né? Essa luz, quando através da sua lucidez, você, através dessa lucidez, vem através da sabedoria do Bhagavad Gita, através da prática do cantar do Santo Nome, da boa associação. Então, através dessa lucidez, dessa energia que você está gerando sempre no sentido superior, você, Krishna fala assim, você sabe como se render à pessoa suprema. Né? Então você se rende naturalmente a Deus, e principalmente a Deus dentro do seu coração. Aí nesse mundo material você trabalha com Deus dentro do seu coração, e internamente você está se associando com Krishna, que é a fonte desse Vishnu, né? Deus dentro do seu coração, e você está sempre pensando em Krishna, cantando em Krishna, ou pensando no seu Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Dvaita Gadadhara Srivasa. Enfim, sua vida é modulada por um sentido sagrado. E aí você realmente, isso significa o reino de Deus. Né? Você sabe como se render a Deus dia após dia. Porque as pessoas materialistas, elas estão rendidas à Maya. Todos esses desejos de você possuir o mundo e desfrutar o mundo, significa que você é um escravo de Maya. Ela está fazendo você ter essas atitudes que são incoerentes com o desenvolvimento espiritual. E quando você desenvolve, você se rende a Krishna, você se torna, entre aspas, um escravo de Krishna. Só que o escravo de Krishna, ele é completamente livre. É uma carta de alforria quando você se rende a Deus. Você é liberto desde o primeiro momento em que você se rende a Deus. Né? Às vezes os devotos botam o colar de Tulasi, né? O colarzinho de Tulasi, e falam assim, eu sou um cachorro de Krishna. Eu sou o amigo mais fiel de Krishna. Entendeu? Mas Krishna, né, ele trata aquelas pessoas que se renderam a ele com uma atenção especial. Apesar de Krishna tratar todo mundo igual, né, porque Krishna, lógico, ele só vê o lado espiritual, para as pessoas que se rendem a ele, tem uma frequência, uma sintonia, um intercâmbio,
onde Krishna vai agir naturalmente porque você quer isso. Então, logo um demônio, um assassino queira se relacionar com Krishna, ele imediatamente vai se relacionar também. Tudo depende do que você quer nesse mundo. Você tem que ir lá para o reino de Deus, no seu coração. Em primeiro lugar, busca o reino de Deus e a sua justiça. Segue aquilo que é a vontade de Deus. Isso tudo está no Bhagavad Gita, Krishna explicando. E você tem que saber quem é Deus. E daí, seguindo a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus se manifesta no seu coração, né? Você está purificado, isso que se chama um devoto puro, e aí você recebe todas as bênçãos, as garantias, os créditos, e a sua forma espiritual também se manifesta para que você, após a morte, possa ir com a sua forma espiritual para a Vaikuntha Loka, para o reino de Deus, se relacionar com Deus de acordo com aquilo que é o seu desejo, né? Tem gente que quer ser amante de Deus, tem gente que quer cuidar de Krishna, ser um parente de Krishna, tem gente que quer ser amigo de Krishna, viver em nível de igualdade com ele, tem gente que quer só ser um servo de Krishna, e tem gente que é até neutra, assim, vê Deus só assim como algo grande, maravilhoso. Então tem várias situações que você pode se relacionar com Deus, infinitas relações, certo? Então, vou repetir o verso aqui para terminar. Então, esse verso está mostrando tudo que falamos desde o começo dessa aula. Significa isso, como é que você sai dessa condição materialista e entra nessa condição, né, de viver lucidamente a sua condição espiritual, onde você consegue interagir com Deus nesse mundo material, e você está vivendo no reino de Deus, dentro do reino de Maya, sendo que o reino de Maya é só um sonho, uma ilusão, mas você está acordado dentro desse sonho e consegue compreender a sua posição. É como essas pessoas que fazem uma projeção lúcida, né, dentro do sonho. Então ele está lá no sonho, mas ele sabe que na verdade o corpo dele está dormindo, porém ele sabe que o espírito dele está usando o corpo astral lá no sonho. Também tem gente que se projeta lá para o mundo mental, que é um plano superior. Tem gente que se projeta para mundos búdicos, né, mundos bem superiores. Isso vai depender da sua consciência, porque o seu corpo está relacionado à sua sintonia frequencial de consciência que você tem. Certo? E aí, é basicamente isso. Você está aqui nesse mundo material, mas você projeta a sua consciência perfeita através dessa forma humana, numa sintonia espiritual, e você já não está mais sonhando igual as outras pessoas, tentando conquistar esse mundo material, ser poderoso, com aquele orgulho, com aquela luxúria, com aquela arrogância, ou está com medo, certo? Nada disso, você está em Deus e você é a autoridade do seu mundo, você cocria com Deus o que você quiser. Esse é o nosso poder que foi ocultado, foi escondido dos demônios. Porque todo mundo que está consciente de Deus e manifesta a autoridade espiritual nesse mundo, ele está livre completamente do controle das trevas. Ok? Então vamos meditar nisso. Vamos ser senhores da nossa vida, vamos ser diretores da nossa vida, em vez de ser só personagem levado para lá e para cá, em várias peças, né? Cada encarnação é uma peça. Então, para que ficar nisso? Seja o diretor do seu filme, enquanto aqui nesse mundo material, promova a consciência divina no coração de todo mundo e se prepare, né, qualificado para voltar para o mundo de Deus, conforme Krishna explica no Bhagavad Gita. Ok? Então vou ler esse verso e meditem, né? Abram lá, vão lá no verso 5 do capítulo 15, meditem nesse verso. Aqueles, né, que estão livres do falso prestígio, da ilusão e da falsa associação, que compreendem o eterno, que se enfastiaram da luxúria material, que estão livres das dualidades manifestas sob a forma da felicidade e sofrimento, e que, com toda lucidez, sabem como se render à pessoa suprema, alcançam este reino eterno. Tá? Esse verso aqui, ó.
Maravilhoso. Aqui, ó, tem o significado do Srila Prabhupada também, quem quiser ler. Ok? Então é isso. Então é isso, aula, ó, essa aula aqui é super importante. Cada aula que eu venho aqui e falo de Krishna, parece que é a aula assim, mais importante. Apesar da gente repetir muitas coisas, né? Isso faz parte da pregação, repetir, repetir, repetir. Né? Isso aí é essencial, porque a nossa mente é o quê? Nossa mente, quando não está rendida a Deus, é o quê? Esquecer, 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 esquecer. Aí você vai e repete, repete, né? A realidade, a verdade, você esqueceu. Até que uma hora você meio esquece, meio lembra, meio esquece, meio lembra. Aí vai praticando o Mahamantra, vai praticando a leitura, a associação. Aí esquece menos, lembra mais. Lembra, até que chega uma hora que você, puf, só lembra. Aí você chegou no reino de Deus. E aí você vive no reino de Deus. E tudo é o reino de Deus. Mesmo Maia está dentro do reino de Deus. Só que é uma questão de percepção. Ok? Um beijo no coração. Amo vocês. Fiquem sempre com Deus. Por favor, se rendam logo a Deus. Vamos sair dessa situação, né? Lamentosa, cheia de ansiedade desse mundo. Vamos parar de ficar obtendo informação negativa dessas mídias da internet, que estão botando só coisas pesadas na mente, né? De guerra, doença, medos e medos e medos. Vamos sair disso tudo. Estou com Krishna, Haribo, sigo minha vida, posso desencarnar a qualquer momento e quero ficar com a minha consciência espiritual o tempo todo ativa, com o coração rendido a Deus, passando amor, e é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e acabou. E eu não quero ser mais enganado nessa vida, como eu estou sendo enganado há milhões de vidas, e serei enganado também em outras vidas, se eu não tomar uma atitude real de sair desse círculo vicioso, negativo, trevoso, da escuridão. Eu quero ser luz, eu quero brilhar. Eu sou a vitória, eu sou a vitória, eu sou a vitória. Eu sou maravilhoso, eu sou um filho de Deus. Eu sou uma alma incrível nesse mundo, co-criando com amor, o que eu quiser desfrutar desse mundo, assim, Deus é inimidade presente a todo momento, mas eu desfruto reconhecendo aquilo que eu desfruto como a presença de Deus, oferecendo a Ele em primeiro lugar e vivendo a minha vida igual a de todo mundo, porém completamente consciente de Krishna. Ok? Haribo!